exposição da palavra, da santa palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Algumas lembranças que são também diretrizes para nós. Lembremos-nos que estamos numa série onde nós falamos da vida do rei Salomão e as consequências desastrosas da quebra da aliança. E o nosso propósito é focar os sermões em partes específicas de textos que se encontram entre 1 Reis capítulo 1 e 1 Reis capítulo 11. Então, volta e meia, nós vamos pular alguns capítulos, algumas partes, para nós focalizarmos na mensagem, então, que nós queremos em textos específicos. Nós não estamos expondo todos os versículos, todos os capítulos, mas expondo as ideias gerais também, baseado em porções aqui desses capítulos de 1 a 11. E hoje nós vamos meditar no capítulo 6, dos versos 1 a 13, porém iremos também passear por outros textos do capítulo 7. Capítulo 6, alguns versículos posteriores e também o capítulo de número 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, de 1 a 13. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Diz assim: No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico, a entrada do templo, media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo, fez janelas e ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura e do meio 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros pela parte de fora do templo. Ele fez retrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava ao lado sul do templo, e por uma escada se subiu ao 2º andar, e deste ao 3º. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um. Estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então, a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Vamos orar mais uma vez, clamando a misericórdia do Senhor para que compreendamos a sua palavra. Ó soberano Senhor, bendito, magnífico, grandioso, alfa e ômega, princípio e fim. Senhor, que por Cristo nosso Salvador foi capaz de retirar o nosso coração de pedra, lançado e mergulhado no pecado, e nos dar um coração de carne que está sendo moldado à tua palavra a cada dia. Rogamos que por essa tua misericórdia e graça venha, Senhor, a nos auxiliar mais uma vez
para que compreendamos a tua palavra, para que sejamos edificados por ela, transformados por ela, e assim também aprendamos para propagar aqueles que necessitam. Dá sabedoria, Senhor, dar eficácia na compreensão por meio do teu Espírito, não pelo instrumento que é o pregador, mas acima de tudo, pelo teu Espírito. Ajuda-nos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, muitas vezes, edifícios e construções passam a identificar de maneira significativa determinados lugares que existem em diversas partes do mundo. Por exemplo, quando lembramos da cidade de Londres, logo nos remete à torre do relógio Big Ben. Quando nós lembramos, por exemplo, de Paris, na França, como não lembrar da construção tão magnífica que foi a Torre Eiffel? Quando nós olhamos para o nosso país, por exemplo, determinadas cidades do nosso país são assim identificadas por causa de seus monumentos e construções, como por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos o Cristo Redentor como seu principal cartão postal. Na cidade de Curitiba, o Teatro Ópera de Arame. Aqui em Campinas, a Torre do Castelo, que é bastante conhecida também como uma construção que faz parte e identifica aquela cidade. Aqui em Cosmópolis, como muitos chamam, nós temos aí a Praça e Catedral de Santa Gertrudes, que é conhecido aqui na cidade de Cosmópolis como um dos monumentos e construções principais dessa cidade. Queridos, nós vamos falar de uma construção esplendorosa que representava não só Israel, mas a essência de Israel, mas que não era uma mera construção se lembrassem de Israel, mas sim um lugar onde a presença de Deus era vista, era experimentada, era preenchida quando havia obediência por parte do seu povo, mas também e principalmente por parte do seu ungido, que aqui no texto é representado pelo rei Salomão. Meus irmãos, nos últimos sermões, principalmente no sermão da semana retrasada, nós vimos no capítulo 4 sobre a prosperidade do reino de Salomão. Salomão, além de sábio, do homem mais sábio que já existiu, era também muito rico em posses, e além disso dominava sobre outros reinos e reis próximos. No capítulo 5, que é o capítulo anterior que nós lemos, nós vamos ver que a preparação para a construção do templo já estava em vigor, por intermédio de uma aliança feita entre Salomão e Hirão, que era um rei de Tiro, rei de uma das regiões da Fenícia, um antigo aliado de Davi, que também era filho de uma mulher da tribo de Naftali. E agora, a partir do capítulo 6, a construção do templo do Senhor começa. E essa construção tem um significado muito especial e mais amplo do que muitas vezes nós imaginamos. Mas veremos também que o ápice da funcionalidade do templo no meio do povo, que era justamente essa certeza da presença do único e verdadeiro Deus entre eles, estaria condicionado à obediência do rei ungido, à obediência de Salomão. Sendo assim, vamos meditar então nessa noite do seguinte tema: Deus habita com o seu povo por intermédio da obediência do seu ungido. Deus habita no meio do seu povo, com o seu povo, por intermédio da obediência do seu ungido. Em primeiro lugar, nós vamos meditar aqui dos versos 1 a 10 sobre essa que é a habitação de Deus, o templo do Senhor que começou a ser construído. E a narrativa começa especificando a data em que o templo começou a ser construído. Nós temos aqui o ano 480 depois do Êxodo, porque o Êxodo ele foi um marco na vida do povo de Deus, na vida dos hebreus, na vida de Israel, onde o Senhor os libertou da mão poderosa do Egito, com a mão muito mais poderosa. Ele
ele o Senhor eterno e deu liberdade ao seu povo. Provavelmente aqui na data mais ou menos dos anos 950, 967 antes de Cristo. E é interessante observarmos também que essa data fica quase no meio entre o Êxodo e o cativeiro babilônico, onde o povo novamente volta a ser escravizado. É como se fosse ali no meio dessas datas principais. Mas, ao invés, queridos, de nos atermos aos versos 1 a 10, vamos entender o significado mais amplo do templo e por que sua construção foi algo de suma importância na história do povo de Israel. Queridos, a casa em que você mora é a sua habitação. Existe ali o que é importante para você, para que você se sinta bem. Mas a casa de Deus não era uma mera casa, não era apenas algo que deixaria o Senhor satisfeito. O significado é muito mais amplo. É interessante nós observarmos que a glória de Deus na adoração era o fim de todas as coisas. Por isso devemos nos lembrar, por exemplo, do Jardim do Éden. O Éden, queridos, não foi apenas um jardim, mas foi o primeiro templo, um arquétipo do que seria construído futuramente, onde o Senhor revelava a sua glória, andava por ele e mantinha um relacionamento com o homem. Porém veio o pecado. E depois do pecado, esse jardim foi transportado e o tabernáculo tomou a forma de um Éden menor entre os homens, ao contexto do pecado, ou seja, a sombra do Éden perdido, que incluiu elementos de sacrifícios que não existiam no jardim. Não havia pecado, não precisava de sacrifício. Ali à sua volta, e o termo hebraico remete a Adão, que também era incumbido de dominar tudo que estava à sua volta, conforme Gênesis 1, 26 e 28. O autor também quer mostrar que ele era uma espécie, um tipo de figura de Davi, seu pai, e também uma figura, um tipo de Moisés. Moisés, além de tudo, foi aquele que coordenou a construção do tabernáculo do Senhor. E Salomão aqui, ele é incumbido de construir o templo em Israel. Mas você deve estar se perguntando qual a diferença entre o tabernáculo e o templo. O tabernáculo trazia uma ideia de peregrinação. O povo de Deus estava constantemente se deslocando pelo deserto e por alguns lugares. E o tabernáculo era desmontado e montado no lugar onde o Senhor determinava. Mas aqui, o templo significa instalação. O Senhor está se fixando com a sua presença, com um templo em um lugar só. Deus estava se instalando em um lugar fixo no meio do seu povo, em Sião, dia após dia. Era a habitação de Deus no meio desse povo que foi escolhido e chamado. O Senhor se fazia presente e era experimentado de forma especial. E aqui no capítulo 6, por exemplo, você vê detalhes da parte exterior do templo. A referência à parte interior do templo, conforme também é visto nos versos 14 a 36, com as suas medidas e proporções. Nós vamos ver a ideia, por exemplo, do Santo dos Santos. O interior do edifício era inteiramente ali apainelado, com tábuas de cedro enfeitadas, com detalhes de frutos e flores, e revestido de ouro puro, remetendo também ao Éden.
O Santo dos Santos era o santíssimo lugar onde ficaria e vai vir, conforme nós vemos aqui no capítulo 8, vamos ver, a arca do Senhor. Era o lugar que era coberto por um véu, onde havia ali nesse véu também imagem de querubins, que nós vamos falar mais um pouco aqui. Mas esse véu não poderia ser trespassado por outras pessoas. Mas uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote era purificado e ele adentrava por debaixo desse véu, para então acender incensos e fazer toda a manutenção e louvar ao Senhor naquele lugar. Existia essa restrição, mas Salomão está na construção desse lugar, e a forma que tudo isso foi construído remete ao Éden. Havia também 2 querubins vestidos ou revestidos de ouro. Suas asas estendiam de uma parte à outra do lugar. E é interessante que os querubins, eles remetiam à imagem dos céus, ao reino do Senhor, mas também uma espécie de justiça e limitação. Os querubins, a imagem dos querubins estava desde a entrada do tabernáculo. Antes de entrar no lugar do sacrifício, querubins. Antes de adentrar dentro propriamente do santo lugar, no tabernáculo, havia imagens de querubins. Na frente do Santo dos Santos, havia imagem de querubins. Dentro havia imagem de querubins. E por quê? Porque também, queridos, o significado desses querubins remetiam ao que aconteceu no Éden. Quando o homem pecou, o Senhor colocou 2 querubins com espadas flamejantes. Ali significava a justiça de Deus, porque Adão não guardou o seu jardim, mas Deus ordenou que os seus querubins guardassem com essas espadas flamejantes de justiça. Ninguém mais poderia adentrar ali. O jardim estava fechado. E esses querubins traziam essa ideia de temor diante do Senhor. Temos também a data de conclusão no capítulo 6, demorou-se aí 7 anos para que fosse concluído. No capítulo 7 nós temos o esplendor do templo, que é ilustrado através dos seus metais e utensílios, colunas majestosas, o tanque de bronze ou mar de bronze, que era onde os sacerdotes se purificavam. Temos também os utensílios externos no capítulo 7, dos versos 40 a 47. Os utensílios de ouro utilizados dentro do templo, como por exemplo o candelabro, que significava a árvore da vida, que ficava na frente do Santo dos Santos, iluminando o caminho. E também a mesa do pão da propiciação ou da consagração diante de Deus. E diz também que no tabernáculo no templo foram postos, os presentes de Davi, juntamente com os tesouros do templo. E assim se encerra o capítulo de número 7, falando desses utensílios tão importantes. Tem o seu simbolismo, o seu significado, preste bastante atenção. Outra coisa que é dito durante as narrativas é que essa ideia de Jerusalém trazer um aspecto de um novo Éden estava claro na menção dos rios. Lembrem-se que lá em Gênesis capítulo 2, dos versos 8 a 15, Moisés vai falar de como era a terra em volta do Éden. E ali estavam alguns rios, e 2 deles são citados claramente na narrativa, que é o rio Quion e também o rio Eufrates. O autor com tudo isso está dizendo, o novo Éden está se instaurando aqui. A presença de Deus está sendo instalada nesse lugar. Resumindo, o templo significava também algo majestoso, em 3 partes. O pátio externo representava um mundo habitável pelos humanos. O lugar santo simbolizava os céus visíveis e sua fonte de luz. E o Santo dos Santos simbolizava a dimensão invisível do cosmo, onde Deus e suas hortes celestiais habitam. Tudo, queridos, todo ouro apropriado para uma casa construída era a esperança de que Deus, o glorioso Deus, se faria presente naquele lugar. Sabe quando, por exemplo, o seu filho está para nascer? Quem é pai aqui, quem é mãe, provavelmente já fez isso, né? Vamos preparar o lugar.
para recebermos alguém que é especial para nós. E aí você vai, adequa tudo direitinho, coloca as coisas nos seus devidos lugares, enfeita da maneira mais bela possível para receber alguém especial. E como ilustração, é mais ou menos isso que está acontecendo. Está sendo feito aquilo que é necessário, que revela a essência de um Deus tão poderoso e grandioso para recebê-lo. Agora é interessante observar também que no início do capítulo 7, nós vemos que Salomão também construiu uma casa muito gloriosa para ele. Mas tem uma coisa estranha aqui. Salomão demorou 7 anos para construir a casa de Deus, mas a casa dele, levou 13 anos para ser construída. Mais tempo do que a casa do próprio Deus. E alguns comentaristas veem aqui uma falha de Salomão, ou algo que pode ter surgido erroneamente do coração de Salomão, ainda que o autor não deixe claro isso. Mas, irmãos, você pode estar se perguntando, como podemos aplicar essa ideia do templo à nossa vida cristã nos dias atuais? É possível isso? Sim, queridos, é possível. Algo tão glorioso é possível. É possível sim. Como? O livro do profeta Ezequiel, principalmente a partir do capítulo 40, fala de um templo escatológico e perfeito que cobriria toda a terra. Com um rio que daria nos joelhos, nos ombros e cobriria o povo. Um templo que estaria expansivo por toda a terra. E onde isso se cumpre? Em Jesus. Quando lá em João capítulo 1 é dito assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A melhor tradução ali é, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele se tornou claramente no nosso meio o tabernáculo de Deus com os homens. E é por isso que quando lá no templo ele disse assim, eu vou destruir esse templo e reconstruir em 3 dias, que os religiosos da época pensaram, ele está louco, como é que esse negócio, o templo herodiano, que era até maior do que o templo de Salomão, demorou tanto para ser construído, foi gasto tanto, ele está dizendo que reconstrói em 3 dias, mas que ele estava falando dele. Porque ele morreria, ele, o templo, a presença fidedigna de Deus entre os homens, mas reconstruiria por meio da sua ressurreição. E quando nós, queridos, olhamos para Apocalipse 21, por exemplo, a imagem gloriosa do povo de Deus, adorando e engrandecendo, diz assim, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, a presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam, antes era impedido dos homens adentrarem ao Santo dos Santos, mas o texto que nós lemos em Hebreus nos diz que agora, por meio de Cristo, nós podemos adentrar no Santo dos Santos, ter livre acesso à presença de Deus. Nós podemos nos achegar a Ele sem culpa e sem medo que os querubins possam nos trazer a justiça e nos matar. Porque Cristo nos justificou por meio da sua morte. E é por isso que nós não precisamos mais nos apegar a templos humanos. Mas pastor, e essa igreja aqui? E outros templos que existem por aí? Queridos, este aqui é só o local de culto. Este aqui é o local de culto. A igreja de Deus, o templo de Deus, agora pela representatividade de Cristo é o seu povo. Jesus se faz presente também no meio do seu povo. Lembre o que o apóstolo Pedro disse. Hoje o templo do Senhor é formado de pedras vivas. O povo de Deus é o lugar da habitação no Senhor, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vejam que coisa magnífica, não precisa mais de um templo desse. É por isso que quando você olha para o templo de Edir Macedo, lá em São Paulo, nós não podemos dizer que é a mesma coisa, pelo contrário, está muito longe. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Jesus. E por causa de Cristo, o seu povo também se torna um templo, onde Deus habita. Então toda essa ideia do templo se cumpre aqui.
O templo de Salomão foi destruído. O templo herodiano foi destruído. Mas o verdadeiro templo de Deus permanece para sempre. O templo de Deus agora, fidedigno, permanece para sempre. Mas observe que dos versos 11 a 13, o Senhor diz que sim, habitaria no meio do seu povo, naquele templo, mas havia algo necessário. E é por isso que nós vamos ver acerca da responsabilidade que estava sobre as costas do rei ungido. Finalmente, nós ouvimos aqui a palavra de Deus em meio a essa construção, ou quando ela foi terminada. Deus prometeu confirmar a aliança davídica e habitar no templo, no meio dos filhos de Israel. E Deus certamente ali habitaria com a sua presença no meio do seu povo. Mas esta moradia está nas mesmas condições de antes, que era a obediência a Ele, a sua lei, conforme Levíticos 26, de 11 a 12. Eu ainda sou um agraciado, porque minhas vós estão vivas. Deus me deu essa graça. Até bisavó eu tenho. E é interessante como cada uma delas é peculiar. E eu tenho uma avó, que é minha avó materna, que é interessante quando a gente chama ela, ou chamava para ir na nossa casa. E assim também na casa dos outros filhos e parentes, né? Qual é a exigência dela para ir para a casa dos parentes? Tem que ver se a casa está limpa. Tem que ver se tudo está no lugar. Se tudo está ali caminhando corretamente. Se não está sujo, se não está cheio de poeira. Está tudo bem ali. Se tiver, ela vai tranquilamente. Ela pode até ir, mas vai reclamando. E chega lá, quer mexer, quer mudar tudo. Mas tem que estar limpo. Essa é a condição dela. Inclusive a casa dela também só anda limpa, né? Impecável. E, queridos, quando nós olhamos para cá, para Deus habitar no meio do seu povo, havia essa exigência. O ungido de Deus deveria viver de acordo com a lei. Deveria andar de acordo com a lei. O verbo utilizado aqui é o verbo halak, que era estilo de vida, é o mesmo verbo utilizado no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Então o estilo de vida de Salomão deveria ser pautado na lei do Senhor. E por meio da obediência, ele se faria presente. Apesar de todo o esplendor do templo, a natureza divina nunca iria mudar. Por quê? Porque ele age nesses relacionamentos de acordo com o que ele já havia predeterminado. Charles Spurgeon, comentando esse texto, disse que o Senhor não se preocupa tanto com aquilo que é visível para os homens. E, queridos, nós devemos entender que, infelizmente, muitos cristãos também ainda tendem a se impressionar apenas com a beleza do que é visto. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, mas vale a pena ressaltar. Quantos são aqueles que olham para mega templos, templos enormes, às vezes tomam 1, 2, 3 quarteirões, ou grandes em altura, ou esplendorosos por causa da beleza da construção, e dizem assim: aí está uma casa abençoada por Deus. Deus verdadeiramente habita neste lugar, como se isso fosse parâmetro. Você pode estar rindo agora, mas a verdade é que a maioria pensa dessa maneira. Só está abençoado se for assim esplendoroso, magnífico, grandioso, né? Mas, meus irmãos, nós devemos nos lembrar principalmente da natureza do nosso Redentor, que não tinha beleza alguma, no sentido de ser desejado, conforme Isaías já falou. Não era simplesmente a beleza física, mas não era algo que atraía por coisas superficiais, nem bens, nem glórias humanas. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ele esteve no nosso meio, e ainda que desprezado, ele era a expressão fidedigna de Deus, como também já falamos.
Meus irmãos, o Senhor só estaria no meio do seu povo por meio da obediência. Quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse 3:20, nós vemos a carta de Cristo à igreja em Laodiceia. Ó, vocês não são quentes nem frios, vocês estão em desobediência, eis que estou à porta e bato, que é um texto também muito mal utilizado. É como se Jesus tivesse ali como um mendigo pedindo às pessoas para abrir a portinha do coração. Não, ele está falando a uma das 7 igrejas, é uma carta à igreja de Laodiceia. Se vocês viverem em santidade, eu entrarei e eu estarei com vocês, caso contrário, não. Portanto, a santidade sempre foi essencial. Infelizmente, era algo que os israelitas tendiam a esquecer. Inclusive, nós vamos ver mais à frente que o próprio Salomão se esqueceu disso. O homem que construiu algo tão magnífico, a expressão do que era o Éden, o que é a criação do Senhor. Veremos no capítulo 8 como o Senhor se faz presente ali. Mas no final da sua vida, ele vai adorar deuses pagãos dentro deste lugar. Israel era profano e Salomão se tornou profano também. O templo foi então destruído por causa da desobediência. Mas o Senhor continuou habitando no meio do seu povo por causa da obediência do seu. Por que que Cristo nos dá a certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele habita no nosso meio? Porque Ele foi obediente. Filipenses 2 diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o homem perfeito, tipificado no Salmo de número 1, que amava, que vivia pela lei do Senhor. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E Jesus também disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A presença de Deus foi conseguida, constituída no nosso meio, porque Jesus foi ungido obediente. Ele conquistou isso para nós. E por causa da sua obediência perpétua, o Senhor perpetuamente habitará no nosso meio. E um dia habitaremos com Ele eternamente. A nossa esperança está no nosso ungido. E meus irmãos, é por isso que vem sobre nós essa responsabilidade. O que é que nós estamos falando aqui sempre na reunião de oração, meus irmãos? Devemos viver em santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. É nossa responsabilidade como povo do Senhor sermos santos, sermos purificados a cada dia, buscarmos a presença dEle na sua palavra, em oração. Não espere que Deus possa estar no nosso meio. Se nós vivemos uma vida de desobediência, uma vida que não agrada a Ele, uma vida de pura religiosidade, com máscaras, chegando aqui no domingo à noite, mostrando uma coisa, mas na sua vida cotidiana sendo outra coisa. Precisamos viver em santidade. Precisamos, para que o Senhor possa estar continuamente agindo no nosso meio. Os irmãos sabem que a falta de santidade traz consequências catastróficas. Como aconteceu com Salomão, e como você também pode ter experimentado durante a tua vida. Mas que isso nos sirva de alerta e possa trazer paz ao nosso coração, certeza ao nosso coração, convicção ao nosso coração e também responsabilidade ao nosso coração. Diante disso, meus irmãos, do que nós falamos, da grandeza do Senhor, da magnitude do Senhor, devemos também pregá-la a outras pessoas. Pessoas estão aí, querendo saber onde Deus se encontra. Sim, Deus está no alto e sublime trono nos céus. Não há 1 centímetro, 1 milímetro nesse universo onde o Senhor não esteja presente. Mas também o Senhor se faz presente no meio de uma igreja santa e pura, que vive de acordo com a vontade dEle. E precisamos pregar às pessoas que Deus habita no nosso meio. E que elas só vão conhecer ao Senhor de verdade
se vir a uma igreja santa, uma igreja que glorifica o Senhor, ouvir a santa palavra e entender o que é viver no meio do povo de Deus, para a glória de Deus, na presença do único e verdadeiro Deus. É o nosso papel. Foi nos mostrado a grandeza de Deus, a magnitude do Senhor e o que Cristo fez e ainda continuará fazendo no nosso meio. Então nos resta louvar que não há Deus maior nem melhor, nem tão grande como o nosso Deus que se faz presente no nosso meio. Vamos louvar ao Senhor com esta verdade. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.